Informação na Clube. Notícias, utilidade pública, prestação de serviços e entrevistas. Jornal da Clube Gente. Jornalismo com credibilidade. A notícia em tempo real. Está no ar. O Jornal da Clube Gente. Bom dia, agora 7h31. Clube Gente, hoje, sábado, dia 1º de fevereiro de 2020. Vamos aos destaques deste sábado. Os turísticos da cidade são destaques no site do governo de São Paulo. Novamente, o portal do governo paulista destaca as belezas de Botucatu e região. A prefeitura começou o recapeamento de ruas no centro na última quinta-feira. O projeto utiliza recursos de emendas parlamentares e atende moradores da região central. Polícia Militar implanta o programa Vizinhança Solidária na região do Rio Bonito. O projeto também está sendo implantado em áreas comerciais aqui da cidade. Inscrições para o projeto Guri estão abertas. Aulas acontecem na estação ferroviária no centro da cidade. O Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu está necessitando de doações. Com a proximidade do carnaval, o Hemocentro precisa reforçar os seus estoques. Pirangi abre contratação para diversos cargos em Botucatu. Saiba aqui no Jornal da Clube Gente quais são essas funções. A Câmara terá apenas 2 projetos de denominação de rua na sessão ordinária. Reunião será às 20 horas na próxima segunda-feira. A Prefeitura adquire 17 novos veículos para renovar a frota. Os veículos serão usados no transporte de alunos e também da merenda escolar. Caio destaca-se por mais um ano como líder no segmento de ônibus urbanos. Como já adiantou aqui no Jornal da Clube Gente, a Caio detém 51% do mercado brasileiro. Jaime Contessotti Júnior com os destaques da polícia. Em Botucatu, a polícia realiza ocorrência relacionada a contrabando. Você confere também a previsão do tempo. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal da Clube Gente. Está começando agora. Bom dia. De segunda a sábado, às 7h30, a melhor equipe de jornalismo do seu rádio apresenta o Jornal da Clube Gente. Dinamismo. Estamos cansados de tanta corrupção. Credibilidade. O desejo da opinião pública pela condenação em prisão. Interatividade. Portanto, um pai que participa aqui do jornal. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta. A notícia onde ela acontece. E é esse Brasil que vamos deixar pra eles? Jornal da Clube Gente. Fique bem informado. Quando chegou no conforto, a ligação vai cortar para a barra médica. A viatura que chegar em forma de imediato aí. Notícias policiais no Jornal da Clube Gente. Agora 7h34, vamos acompanhar as notícias da polícia. Antes de chamar o Jaime com as notícias policiais, convidar você que está nos ouvindo para que acompanhe também no nosso Facebook. No Facebook nós temos som e imagem, você pode acompanhar as imagens aqui dos estúdios da Clube FM enquanto está rolando ao vivo o Jornal da Clube Gente. Então acessa lá, facebook.com/Clube FM Botucatu. Vamos agora com as notícias da polícia, as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas. Quem traz as informações é Jaime Contessotti Júnior. Bom dia, Jaime. Em Botucatu, 7h34, a hora 7h35 agora. Bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, Haroldo, bom dia, Lunardi, muito bom dia também aos ouvintes da cidade e da região toda. Bom final de semana, bom sábado, e esse final de semana seja um final de semana positivo aí para toda Botucatu e região. Começamos aqui com a seguinte informação. A Polícia Militar localizou caixas de cigarro sem nota na carroceria de um caminhão gaiola. Caminhão pronto para o transporte de gado. Isto aconteceu aqui em Botucatu. Logo em que os policiais começaram a patrulhar, foram informados que esse caminhão estava estacionado em um imóvel
na região do Parque dos Pinheiros. Na chegada, os policiais encontraram, além do caminhão, um Fiat Doblô, no quintal, 40 caixas de cigarros, na F4000, 55 caixas, na Doblô, 5 caixas, e em um quarto, nos fundos do imóvel, 45 caixas. Apreenderam 145 mil maços de cigarros. 3 pessoas foram presas e tudo encaminhado à Polícia Federal. Aqui no caso é descaminho, contrabando. Os dados transmitidos também a toda a região. Ontem à noite, durante um trabalho da DIG e da Guarda, eles realizaram a prisão de um indivíduo de 35 anos por estupro de vulnerável na Coab 2, aqui em Botucatu. O cara foi visto e abordado em plena via pública. Rapidamente, foi constatado que o mesmo era procurado por estupro. Ele foi conduzido ao plantão e, após, recolhido à cadeia. Marginais assaltaram a agência dos Correios em Boituva. Levaram da agência R$200 mil. 3 caras invadiram o local, renderam funcionários e levaram o dinheiro que estava no cofre. Este fato segue em investigação por parte da Polícia Civil do município de Boituva. Nós tivemos também captura de procurado na rua Fernanda Colino, ou melhor, Fernanda Celina Chama. Rua Fernanda Celina Chama, conjunto habitacional Arnaldo Leota de Melo. Captura de procurado. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência ontem. O elemento aqui detido, 35 anos. Contra o mesmo, há um mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal de Botucatu, procurado pelo crime de estupro. Nós tivemos também lesão corporal. Caso de lesão corporal na Regente Feijó. Acusado, um rapaz de 55 anos, vítima, uma pessoa de 31 anos e uma outra pessoa de 49 anos. Policiais em patrulhamento foram acionados a comparecer no local, pois havia uma informação de briga e agressão. Lá chegando, os policiais identificaram a vítima, uma mulher de 49 anos, onde o acusado arremessou vários objetos em direção da vítima, sendo que em dado momento, na posse de uma garrafa de vidro, quebrou e lesionou o filho da vítima no abdômen e na região do braço esquerdo. Até uma faca foi utilizada nesse caso aqui de desinteligência. Todos foram encaminhados ao pronto-socorro, sendo a vítima socorrida pelo SAMU. Foi dado voz de prisão em flagrante ao indivíduo por lesão corporal. Isto aqui na cidade de Botucatu. Portanto, estes os principais fatos que marcaram o movimento policial. Falamos em nome da Automecânica Almeida, a melhor e a mais completa oficina mecânica de Botucatu. Capitão Tito 250, pertinho do terminal rodoviário Vila São Lúcio. O telefone da Automecânica Almeida é 3882-5252. Plantão policial, repórter Jaime Contessotti Júnior.
Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Agora eu quero falar com você. Você que está construindo, reformando, na hora de fazer o madeiramento. Nós indicamos o Madeirão. Tábuas, vigas, caibros, portas, batentes, tudo em madeira com a máxima qualidade. O Madeirão é uma empresa sólida, firme em Botucatu, portanto pode oferecer o melhor. Madeirão, Rua Capitão José Paes de Almeida, 745 no Bairro Alto. Telefone 3814-4315. Madeira tem que ter qualidade e procedência. Madeirão, a melhor em Botucatu. Ligue já 3814-4315. Madeirão, Rua Capitão José Paes de Almeida, 745, Bairro Alto. Olha, você com certeza tem um amigo, uma amiga, um familiar que ainda usa dentadura ou ponte móvel, não é isso? Então, chegou a hora de transformar a vida dele, transformar a vida dela. Indique a Oral Sim. Fale da número 1 em implantes dentários do Brasil. Afinal, quem indica, amigo é. 14 38 81 14 66 ou 14 99 666 14 66. Em Botucatu, Rua João Passos, 420. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente. Agora 7h43. Editorial. Cena melhor para o Brasil e região. Opinião do Estadão. Brasil e América Latina devem ganhar impulso, escapar da estagnação e crescer mais em 2020 e 2021, segundo as novas projeções do Fundo Monetário Internacional. Mas continuarão correndo atrás de outros emergentes e de vários países do mundo avançado. Com menor incerteza, depois de aprovada a reforma da Previdência, juros baixos, inflação moderada, a economia brasileira deve avançar 2,2% nesse ano e 2,3% no próximo ano. O crescimento em 2019 foi estimado em 1,2%. Excluída a Venezuela, a expansão econômica da América Latina e Caribe deve chegar a 1,6% e 2,3% nesse ano e no seguinte, bem abaixo do desempenho global. As taxas de crescimento calculadas para o produto mundial são de 3,3% e 3,4%, sustentadas principalmente pelos emergentes da Ásia, 5,8% e 5,9%. Apesar de avanços importantes nos últimos 20 anos, a maior parte dos países latino-americanos ainda é muito dependente da exportação de produtos básicos. Isso continua sendo um de seus pontos fracos. A retomada econômica projetada para 2020 e 2021 é baseada em boa parte na expectativa de maior crescimento global e de recuperação dos preços das commodities. Os cálculos foram feitos antes de conhecido o surto de coronavírus iniciado na China. Precisamos monitorar riscos do coronavírus para a economia internacional. Isso, o diretor de hemisfério ocidental do FMI, Alessandro Werner,
ao apresentar o relatório. É cedo, acrescentou, para estimar efeitos do surto para a América Latina. Mas completou com um toque otimista em casos semelhantes na China. O impacto econômico foi superado em alguns trimestres. Mas o quadro inclui outros pressupostos otimistas. Um deles é a redução das tensões comerciais, depois da fase 1 do acerto entre Estados Unidos e China. Além disso, agora se admite como provável um Brexit, divórcio entre Reino Unido e União Europeia, mais ordenado e menos danoso às economias diretamente envolvidas. Para o Brasil, o panorama, embora bem melhor que o das projeções de outubro, ainda inclui vários detalhes complicados. A confiança dos participantes do jogo continuará dependente da pauta de ajustes e reformas. Será essencial, segundo o relatório, garantir uma dívida pública sustentável e aumentar o potencial de crescimento. Se houvesse espaço para mais detalhes, o relatório cuidaria da necessária elevação do investimento, da melhora da infraestrutura, da formação de mão de obra e da abertura do mercado, entre outros pontos bem conhecidos. O esforço de ajuste, continuação do trabalho desenvolvido no governo anterior é inegável. A redução dos juros e a melhora das condições de financiamento tem sido uma contribuição importante, mas pouco se tem feito fora disso para dinamizar a produção e facilitar a redução do desemprego. Em alguns casos, a educação talvez seja o exemplo mais evidente e mais inquietante. Pode-se falar de retrocesso, mas o relatório passa longe desse tipo de consideração. A perspectiva de mais um ano de recessão na Argentina é péssimo sinal para o Brasil. O mercado argentino é muito importante para as exportações brasileiras de manufaturados, especialmente de veículos. Pelas novas projeções, o Produto Interno Bruto da Argentina encolherá 1,3% em 2020, no terceiro ano consecutivo de retração. A tabela inclui recuos de 2,5% em 2018, de 3,1% em 2019, uma reação de 1,4% está calculada para 2021. Na quarta-feira passada, enquanto se divulgavam as novas projeções, o ministro argentino da Economia, Martín Guzmán, se reunia em Washington com funcionários do FMI para discutir a próxima etapa da ajuda financeira a seu país. Se as hipóteses mais otimistas se confirmarem, o governo brasileiro ainda terá de enfrentar complicadas tarefas para consolidar as confianças públicas e movimentar a economia. As reformas tributárias e administrativas estão na pauta, mas faltam informações claras sobre os dois temas. Faltaram, obviamente, estudos e planejamento sobre esses assuntos. Agora, às 7h51, nós vamos conhecer as manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil neste sábado, dia 1º de fevereiro. Manchete do jornal Folha de São Paulo.
A Folha destaca hoje as seguintes manchetes. Após crise, Bolsonaro volta a sinalizar que pode indicar Moro para a vaga no STF. Acelerar nomeação pode tirar o ex-juiz da corrida em 2022 e dar ao presidente mais controle sobre a Polícia Federal. O mundo está mais preparado para lidar com novos vírus, diz brasileiro da Organização Pan-Americana de Saúde. Para Jarbas Barbosa, vice-diretor da OPAS, experiências anteriores ajudaram na detecção precoce do coronavírus. O jornal Folha de São Paulo também destaca: Gestão Covas planeja a construção de mais 50 apartamentos sobre terminais de ônibus. A ideia faz parte de um projeto de passar reforma e administração dos terminais para a iniciativa privada. Manchetes do jornal Agora São Paulo. Filha de família carbonizada e namorada são indiciadas por triplo homicídio. Ana Flávia e Karina teriam mudado a versão no depoimento. A defesa de ambas, claro, nega o crime. O Agora São Paulo, saiba consultar seu benefício com aumento de até 4,48%. O INSS começa a pagar na segunda-feira as aposentadorias e pensões acima do mínimo. O Estado de São Paulo faz seleção para professores temporários em escolas integrais. A quantidade de vagas disponíveis vai depender da demanda de cada unidade de ensino. Manchetes do jornal O Estadão. O Reino Unido deixa a União Europeia. Primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que o ato não é um fim, mas sim um começo. O Estadão destaca que os Estados Unidos declararam emergência e vetam estrangeiros vindos da China. Número de mortos por coronavírus chega a 259 na China. 24 países já têm casos da doença. Aliás, cabe até uma observação em relação à China. Como isolar uma população de 11 milhões de pessoas, né? É uma coisa extremamente difícil. Segundo, construir 2 hospitais de 1.000 leitos em 15, 20 dias. Enquanto eu lembro que da última crise que houve alguns anos atrás, aquele CDC lá dos Estados Unidos levou pelo menos umas 4 semanas para identificar o tipo de vírus. Os cientistas chineses, em poucas semanas, conseguiram identificar, enviar cepas para todos os centros de controle de doenças, né, epidemiológicas por aí. É impressionante a capacidade de mobilização do povo chinês, sobretudo a tecnologia. Outro dia eu estava vendo esse centro de controle de doenças graves que tem lá nos Estados Unidos, tem 11 mil funcionários. Lá na China são 5 mil funcionários que atuam nesses órgãos de investigação em relação a crises. Parabéns aos chineses. O Estadão destaca também hoje: governador e 22 prefeitos se desfiliam do PSB na Paraíba. 7h55. Manchete do jornal Valor Econômico. Lojas satélites questionam dados de vendas da Abrace. A entidade comandada pelo fundador da marca TNG diz que dado apresentado pela Associação de Shoppings não representa redes como a sua. Setor público consolidado tem déficit primário de 61 bilhões e 900 milhões em 2019. O rombo anual de 0,85% do PIB é o 6º seguido, mas ficou bem abaixo dos 108,2 bilhões de 2018, que representou 1,57% do PIB e da meta de 132 bilhões de reais. Cauteloso estrangeiro reduz a participação na Bolsa. O interesse dos estrangeiros é menor do que o ritmo de expansão das carteiras na Bolsa de Valores. Manchetes do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. São Paulo multiplica processos sob lei anticorrupção e enquadra creche a empreiteira. Enquadra, né? De creche até empreiteira. O Jornal do Brasil diz que ventania empurra plataforma de petróleo para pedras na orla de Niterói. Sob forte calor, o Vasco da Gama perde o jogo adiado com a Cabo Friense em casa e a torcida acaba se revoltando.
Manchete do jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Caso suspeito de coronavírus em BH provoca confusão de números por Ministério da Saúde. O órgão federal não inclui o caso descartado em Belo Horizonte no boletim do coronavírus divulgado ontem, sexta-feira. A informação será atualizada somente hoje, sábado, dia 1º de fevereiro. Aumenta para 12 o número de casos suspeitos por coronavírus no Brasil. São 6 novos casos em investigação. 3 casos já foram descartados. A Prefeitura de Belo Horizonte garante que limpeza está sendo feita por toda a cidade. A Secretaria de Limpeza Urbana do município confirmou a limpeza com raspação de lama e barro, lavação e retirada de objetos descartados pelas famílias atingidas pelas enchentes em Belo Horizonte. Manchete do jornal Correio Brasilense Brasília. Bolsonaro diz que só traz brasileiros da China com garantia de quarentena. O presidente ainda defendeu que não poderia colocar em risco 210 milhões de brasileiros por conta de algumas dezenas. Distrito Federal tem 1.419 casos confirmados de dengue nas primeiras semanas deste ano. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde na manhã desta sexta-feira, ontem. O número representa um aumento de 84,1% dos casos registrados no mesmo período no ano passado. A justiça condena homem a 39 anos de prisão por matar ex-companheira grávida. O crime ocorreu em setembro de 2018. A vítima, Simone de Souza de Lima, com 25 anos na época, estava no segundo mês da gestação, quando foi assassinada com pelo menos 7 golpes de faca. São 7h58. Manchetes do jornal 0 hora Porto Alegre. Com vitória na Assembleia e maior reforma em 30 anos, Eduardo Leite consolida força política lá no Rio Grande do Sul. Em 3 dias, o governo do estado aprovou a mais abrangente reforma do funcionalismo estadual desde a redemocratização. Pais de autor de triplo homicídio na Zona Sul afirmam à polícia que armas foram furtadas da sua residência. Em boletim de ocorrência feita na quinta-feira, relatam que tiveram 2 espingardas e uma pistola, com as mesmas características usadas no crime, levadas por ladrões. Empresas do setor moveleiro é investigada por sonegar 30 milhões de reais em impostos. A Receita Estadual, lá do Rio Grande do Sul, está averiguando as movimentações de empresa localizada em Alvorada. Manchetes do jornal Correio Popular Campinas. O BAEP apreende 4.000 pacotes de drogas no Jardim São Marcos, em Campinas. Foram apreendidos também, no imóvel, 3 rádios comunicadores, 14 munições de calibre 9mm, um celular e R$ 757 em espécie. O Correio Popular destaca que a emboscada vira briga entre torcedores, usando pedras, paus e cavaletes como armas. Torcedores de Ponte Preta e São Paulo entraram em confronto na madrugada de ontem, sexta-feira. Operação faz quase 28 mil abordagens. A 36ª edição da Operação São Paulo Mais Seguro para conter crimes na região de Campinas e em todo o estado de São Paulo resultou na prisão de 112 pessoas. Aqui em Botucatu, essa operação foi 83 pessoas detidas para a averiguação. São 8 horas em ponto. Manchete do jornal Cruzeiro do Sul, Sorocaba. Início da reforma do Teatro Municipal ainda aguarda orçamentos. Membros do Conselho de Cultura fizeram visita ao espaço que permanece fechado desde o início de janeiro. Programa pretende reduzir população de rua de Sorocaba. A cidade tem 850 pessoas vivendo em vias públicas e praças. A maioria é de homens, em 87%. A Vigilância Sanitária interdita a indústria alimentícia em Sorocaba. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o estabelecimento não possui licença de funcionamento e oferecia risco à saúde pública. Manchetes do jornal da cidade de Bauru. A Coab vai cortar 20% dos funcionários e rescisões ocorrem já neste mês de fevereiro. Em seguida, a companhia pretende definir o modelo de encerramento das atividades. O prefeito de Bauru, Gazeta, leva solicitações ao governador Dória. O prefeito teve a primeira reunião com o governador
depois da sua filiação ao PSDB. A Prefeitura recebe projeto para o Parque na Água Comprida. Ecovita também entregou proposta de revitalização de trecho na Avenida Rodrigues Alves. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente. 8h02. Na Clínica Odontológica Questodonto você vai encontrar toda a ajuda necessária para manter a sua boca e seu sorriso sempre bonitos e saudáveis. Você pode fazer endodontia, é o tratamento de canal, restaurações de cáries, clareamentos a laser, cirurgias, próteses fixa, móvel, dentaduras com dentes nacionais e importados, implantes e aparelhos ortodônticos. A Clínica Odontológica Questodonto proporciona a todos os seus pacientes mais qualidade, menos tempo na finalização dos seus tratamentos e de suas próteses. A Questodonto pode consertar a sua dentadura danificada no mesmo dia e tem novidades como próteses flexíveis. A Questodonto trabalha com convênios Solucar, Prever, ASU, Associação dos Trabalhadores e Funcionários Públicos Municipais de Botucatu, Caio Induscar, Embrasp, Fiberbus e Tecnaut. Eles atendem de segunda a sexta, das 9 da manhã às 19 horas e hoje, sábado, funciona das 8 ao meio-dia. São 3 unidades para atender os pacientes de Botucatu e da região. Na Vila dos Lavradores, Rua Major Mateus 337. O telefone é o 3814-0744. Responsável técnica, doutora Jerusa Bravin, inscrita no CRO sob a matrícula 74801. No centro, Rua Amando de Barros 940. O telefone 3814-0968. Responsável técnico, doutor Rodrigo Gustavo Paixão, inscrito no CRO sob a matrícula 105736. E no Lava Pés, na Rua João Passos, 1532. Lá o telefone é o 3881-1749. O responsável técnico, doutor Luiz Ricardo Molina, inscrito no CRO sob a matrícula 118165. Você também tem a opção de fazer o seu agendamento sem sair de casa, online, através do site questaodonto.com.br. Vamos falar da Estética Martelinho de Ouro, seu centro estético automotivo. Amassou o carro, a Estética resolve pequenos amassados com a qualidade e a rapidez que você precisa através da técnica do martelinho de ouro. Lá você pode fazer também polimento e cristalização na pintura do seu automóvel, lavagem profissional, enceramento, higienização interna, remoção de manchas nos vidros e muitos outros serviços para deixar o seu carro impecável. Procure hoje mesmo a Estética, o seu centro estético automotivo. Eles atendem na Rua João Gotardi, número 441. Fica bem atrás do Campo do Inca. Os telefones para você entrar em contato, as maneiras de entrar em contato, telefone e WhatsApp. Respectivamente, o telefone é o 3815-3497, WhatsApp 998389174. Chegou a hora também de falar da Cliniprev Móvel. Hoje, dia 1º de fevereiro, o Cliniprev está em frente ao residencial Cachoeirinha. É isso mesmo, Cliniprev Móvel, o ônibus amarelo da Cliniprev já está em frente aos residenciais Cachoeirinha, lá no Jardim Vista Linda. Ele fica das 8 até a 1h da tarde. Então você que mora nessa região está convidado a conhecer o Cliniprev Móvel, um ônibus inteirinho equipado para te receber. E ainda você tem a possibilidade de esclarecer algumas dúvidas com a médica responsável pelo Cliniprev. Leve também a garotada. Nessa ação da Cliniprev haverá pipoca, pula-pula, algodão doce. Tudo de graça. Para quem ainda não conhece, a Cliniprev é uma clínica médica e odontológica que atende na Avenida Santana, número 525. Eles atendem diversas especialidades médicas e odontológicas. E agora está levando a sua unidade móvel, o ônibus amarelo inteirinho equipado para visitar os bairros e receber você. Então, lembrando mais uma vez, o ônibus amarelo da Cliniprev, hoje, sábado, dia 1º de fevereiro, já está em frente ao residencial Cachoeirinha e fica até a 1h da tarde. Você vai conhecer o ônibus, falar com a médica, se divertir com a garotada sem custo nenhum. Você vai adorar, com certeza. É uma parceria Sistema Prever e Cliniprev Botucatu. A Galvocalhas lançou um pacote de produtos do tipo Faça Você Mesmo, para você instalar sua calha, rufo e condutor com economia de mais de 50% no orçamento. Você compra o que vai precisar na Galvocalhas e usa sua mão de obra na instalação e economiza de verdade. A Galvocalhas também fabrica domos claraboia, coifas em aço inox escovado para fogão industrial, residencial e churrasqueira,
com exaustão natural eólico com motor, dutos e chaminés, curvas de vários diâmetros e churrasqueiras a gás que não faz fumaça, exaustores eólicos que trocam o ar aquecido, retirando a fuligem, a fumaça e o material em suspensão. A Galvocalhas fica na Avenida Deputado Dandelmanto, 1663. Telefone 3815-1104. Falamos aqui também em nome da Fundest, que alerta: se a sua casa ou sua empresa trincou, tome cuidado. Procure a Fundest Fundação, que tem a solução correta para trincas e rachaduras em lajes, pisos e paredes. Na Fundest você é atendida pelo engenheiro Chico, que dá o diagnóstico e também a solução. Marque um orçamento sem compromisso. Fundest Fundação, agora exclusivamente em Botucatu. O telefone do engenheiro Chico com WhatsApp é 14 991 16 0268. O depósito é 14 3238 1260. O site é fundestfundações.com.br. Programe sua visita sem custo e sem compromisso. Notícias locais. Botucatu em destaque. E pedágios de Botucatu renderam 2.700.000 reais em ISS. As praças de pedágio instaladas em Botucatu geraram 2.700.000 reais na incidência do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, conforme relatório apresentado na última quarta-feira, dia 29, pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp. O montante registrado no último ano foi de R$ 2.784.605,83. Valor 15% maior do que o de 2018, quando o município recebeu R$ 2.434.434,40. Em 2 décadas de cobrança do INSS nas concessões de rodovias paulistas, já foram arrecadadas R$ 23.371.508,06 somente em Botucatu. Atualmente, 2 praças de pedágio cortam o município, sendo uma no quilômetro 259 da rodovia Marechal Rondon, a SP-300, sob a administração da Rodovias do Tietê, e uma no quilômetro 229 da rodovia João Melão, a SP-255, cuja concessão é da Arteres Via Paulista. A Artesp divide as estatísticas por regiões administrativas, sendo que a de Botucatu está atrelada a Sorocaba, informa o site Notícias Botucatu. Segundo o órgão estatal, o repasse gerado em todos os 44 municípios com cobranças de pedágio, alguns com operações de cobrança iniciadas nos últimos meses, receberam 545 milhões em 2019, 6,8% a mais que no ano anterior. A alíquota do imposto é definida por legislação municipal, que no caso de Botucatu é definida em 5%. O empenho do valor é definido pela própria prefeitura em áreas que estabeleça como necessárias, podendo ser alocada em saúde, educação, infraestrutura urbana e viária, entre outras. Outras cidades da região também receberam repasses relativos à cobrança do ISSQN, como Itatinga, que recebeu R$ 4.470.000. Conchas recebeu R$ 608.000. A Anhembi, R$ 478.000. Bofete obteve uma verba de R$ 2.130.000. Avaré, R$ 4.450.000. Padinho recebeu, com o repasse da cobrança do ISS, R$ 1.700.000. Pratânia recebeu um valor de R$ 145.000. E o município de São Manuel, pouco mais de R$ 1 milhão devidos à cobrança do ISS, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. 8h11. Saúde faz ação contra a DST
no carnaval. Carnaval é tempo de se divertir, mas também é tempo de se cuidar. Pensando assim, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Municipal DST HIV/AIDS, em parceria com a Secretaria de Cultura, preparou para os foliões do município mais de 20 pontos de distribuição de preservativos, além da distribuição de leques com orientações sobre prevenção em doenças, infecções e sexualmente transmissíveis em todos os eventos do Carnaval. A campanha visa principalmente facilitar o acesso e estimular o uso do preservativo em todas as relações sexuais durante o Carnaval, principalmente entre os homens da faixa etária de 15 a 39 anos, já que o número de HIV no Brasil demonstram aumento nessa faixa etária. Dados epidemiológicos de HIV/AIDS nos últimos 10 anos mostram que 73% dos novos casos de HIV ocorreram no sexo masculino. 1 em cada 5 novos casos está entre homens de 15 a 24 anos, segundo dados de 2018. Entre homens na faixa etária de 20 a 24 anos, a taxa de detecção de AIDS cresceu 133% entre 2007 e 2018, passando de 15,6% para 36,2%. Segundo o secretário municipal de saúde de Botucatu, os jovens têm sido foco de campanhas de prevenção nos últimos anos. Pesquisas apontam que o uso do preservativo não é consistente entre os mais jovens, embora o nível de informação seja elevado em relação à forma de prevenção do HIV. Os casos de HIV têm aumentado no país. A AIDS ainda é uma doença que não tem cura, portanto, é necessário o cuidado máximo, afirmou André Spadaro. Aliás, nesta semana a gente estava conversando sobre o coronavírus e o Dr. Alexandre Naim Barbosa estava fazendo, que é um dos médicos-chefes aqui do Hospital Dia, que tem esse tipo de atendimento em Botucatu, e ele chamou a atenção para a preocupação dele em relação a doenças sexualmente transmissíveis e, sobretudo, o HIV, que tem aumentado aqui na cidade de Botucatu. Como nessa época de carnaval, muitas vezes as pessoas perdem um pouco o controle devido ao consumo de álcool e drogas, é preciso redobrar os cuidados. Só vá para a aventura se tiver proteção, hein, gente? 8h13. E Botucatu pretende distribuir 12 mil preservativos neste carnaval. O Programa Municipal DST AIDS estará realizando atividade de orientação e prevenção no evento do bloco Muvuca do Bro no dia 22 desse mês. Haverá também distribuição de leques e a disponibilidade de preservativos em todos os eventos do Carnaval, segundo explica Thaís Renata Espernega, que é coordenadora do Programa Municipal DST HIV AIDS. O uso de camisinha é a forma mais simples de proteção contra o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, o HPV, além de prevenir gravidez indesejada. Todas as unidades de saúde também disponibilizam durante o ano todo preservativo gratuitamente. E nessas semanas, fevereiro, estarão realizando várias ações educativas de orientação e prevenção. Existem também pontos de distribuição de preservativos em vários locais de grande circulação de pessoas, como rodoviária, nas emissoras de rádio do município, clubes recreativos e também nos bares. E Caio destaca-se por mais um ano como líder do segmento de ônibus urbanos. O ano de 2020 inicia-se com boas notícias para a unidade Fabril Caio. Dados recentes da Fabus, a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, confirmaram a marca como líder absoluta no segmento de urbanos no mercado nacional, com share de 60%. Em 2018, esse percentual era de 51%, apontando o relevante crescimento e a perene liderança da empresa, que acontece desde que os dados começaram a ser levantados formalmente. A marca informa a empresa que neste mês de janeiro está comemorando 74 anos de existência e 19 de atividade sob nova gestão, alcançou 62% de crescimento em relação a 2018, referente à produção de ônibus para o mercado interno. Somado à produção para o mercado externo, o crescimento foi de 45%
em unidades produzidas. Especialistas apontam que a boa recuperação no mercado se deve principalmente às renovações e ampliações de frota de ônibus urbanos impulsionadas por licitações e aumento da confiança dos investidores na economia. As expectativas para 2020 são positivas, com a esperança de manter a produção no mesmo ritmo de 2019. Para o segundo semestre, é esperada uma oscilação de vendas para o mercado interno devido às eleições municipais. Já para o mercado externo, temos boas perspectivas. São palavras do diretor comercial da Caio, Paulo Ruas. Está no DNA da marca inovar, antecipar tendências e necessidades de segmento de seus clientes. A liderança da CAI está fortemente ligada a esses fatores, diz a nota, aliado à confiabilidade conquistada durante as mais de 7 décadas de existência e à constante busca por evolução em produtos e processos, com a tradicional excelência de qualidade. Para isso, são realizadas pesquisas para estudar tecnologias, apontar melhorias, como também investimento em estudos de novos materiais aplicados a carrocerias que passaram por constantes testes de resistência. Só para ilustrar aqui, eu entrei no site da Fabus. A CAI Induscar, em números totais no ano passado, entregou ao mercado brasileiro 7.175 ônibus. Foram 6.725 ônibus urbanos novos, 73 novos ônibus rodoviários, 377 micro-ônibus. A concorrente mais próxima aqui da CAI Induscar é a Marco Polo, todo mundo sabe, né? Ela divide a produção dela no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Lá no Rio Grande do Sul foram 732 novos ônibus, no Rio de Janeiro foram 3.123. A produção forte da Marco Polo lá no Sul é de ônibus rodoviários, foram 2.851 novos ônibus e deu uma produção de 5.106 ônibus lá no Rio Grande do Sul e 3.123 ônibus no Rio de Janeiro. A Comil, ela fez no ano passado 1.128 ônibus. A Irizar, que atua exclusivamente no mercado de ônibus rodoviário e tem uma forte participação em exportação, ela fez aqui em Botucatu 537 ônibus. A Nelbus, ela fez 1.717 ônibus novos e a Mascarello, lá no Paraná também, fez 1.827 ônibus. Totalizando todas as 6 maiores companhias do setor, eles fabricaram juntos 20.613 ônibus. E desse total aí, então, para dar esse volume de mais de 60% do mercado, 7.175 foram produzidos aqui na cidade de Botucatu por talentosos operários, engenheiros, gestores, enfim. Parabéns a todos aí da CAI Induscar. E aproveitando, né, Osmar, outro dia reclamaram aqui das cercas vivas aqui das unidades que integram a CAI Induscar. Ontem e anteontem o pessoal fez uma limpeza lá. Certamente eles estão nos ouvindo, nos ouvem, e a gente agradece a audiência e, sobretudo, ter atendido a demanda de quem usa esse trecho aqui em frente à fábrica deles aqui na Dante Delmanto. Parabéns a todos eles e, mais uma vez, sucesso a todos. São 8 horas e 20 minutos. Prefeitura adquire 17 novos veículos para renovar a frota da educação. A Prefeitura entregou ontem, sexta-feira, 31 de janeiro, 17 novos veículos para renovar a frota da Secretaria Municipal de Educação. São 14 micro-ônibus e 3 furgões que farão o transporte de alimentos e refeições da merenda escolar. Os veículos foram expostos em frente à Prefeitura. A entrega simbólica das chaves ocorreu com a presença do prefeito Mário Pardini, o vice-prefeito André Pérez, o secretário municipal de Educação Valdir Paixão, presidente da Câmara Ednei Lázaro Carreira,
os vereadores Cula, Laudo, Zé Fernandes e Paulo Renato, além de secretários municipais e autoridades. Foram investidos 2.700.000 reais para a renovação da frota de veículos. A aquisição foi feita com recursos municipais oriundos da economia que foi realizada ao longo de 2019. O prefeito Mário Pardini destacou que está investindo pesado em educação, como disse ontem também aqui na Rádio Clube, construindo escolas, distribuindo gratuitamente uniformes e material escolar, reformando e ampliando equipamentos, agora investindo também no transporte escolar. Assumimos, disse ele, o compromisso de trocar a frota municipal e já conseguimos adquirir 41 novos veículos desde o início do governo. Estamos investindo